E, Ademir, eu queria te perguntar uma coisa. Obrigado primeiro, né, por falar com a gente. Queria te perguntar o seguinte: você esteve dos dois lados do seguinte sentido. Você estava no time do Cruzeiro que perdeu a Supercopa de 88 para o Racing mesmo, esse adversário de hoje, e estava no time do Cruzeiro que ganhou a Supercopa em 91 contra o River na final. Esses dois lados da moeda aí que você viveu no Cruzeiro, a gente espera que hoje seja o segundo, né? Mas aconteceu a primeira em 88 e depois deu a volta por cima em 92, em 91, né? Como é que foi para você essa perda primeiro e depois a conquista em 91? Um grande abraço a você, Daniel, e ao Frederico Jota, que também está aí acompanhando esse programa aí. Olha, eu, graças a Deus, tive a felicidade de jogar nas duas equipes. É um pouco diferente o clima de um outro para o nosso grande Cruzeiro. Mesmo jogando no Racing, eu não tive essa alegria ou esse clima tão importante como eu tive no Cruzeiro. Mas a gente sabe que num campo neutro é um pouco diferente que jogar no campo próprio, né? Então, assim, ainda bem que é os dois campos neutros, né? Mas o que eu falo para você é que a emoção de ver hoje uma final dessa, onde eu tive a oportunidade de jogar nos dois clubes grandes aí, que são tanto o Racing como principalmente o Cruzeiro, eu respeito muito a equipe do Racing, o clube, mas hoje eu acho que o clima está para o nosso grande Cruzeiro. Então eu tive a felicidade de disputar esse título contra o River, né? Perdemos para o Racing em 88, acho que foi, que nós jogamos contra. E naquela época que a Racing perdeu para o Cruzeiro foi campeão acima do Racing, eu estava no Racing e não pude jogar porque eu tive, na primeira rodada, já jogado um jogo pelo Cruzeiro. Isso em 92, né? E quando... Isso foi em 92, Porque em 91 nós ganhamos a final do River e no subsequente, onde começou a outra competição de novo, né? E eu fiz um jogo pelo Cruzeiro e não pude mais jogar a Supercopa, só fiquei assistindo, mesmo jogando no Racing, e eu torci pro Cruzeiro naquela final, né? É difícil um jogador pensar assim, mas eu tava como torcedor, não tava como jogador. Se fosse jogador seria diferente, né? Mas como eu tava como torcedor, eu acho que eu tinha o direito de torcer para o Cruzeiro conquistar o bicampeonato. Mas falando da final de 91, que foi um título importante, eu sempre falo assim, toda vez que a gente fala dessa decisão, as emoções aparecem e a gente teve uma grande recordação disso e enquanto eu acho que eu tiver vida, eu vou lembrar dessa final como se fosse ontem, né? Fred? Boa tarde, Ademir, um abraço, um prazer ter você aqui, muito obrigado pela sua presença, bom falar com você. Ademir, você foi um líder dentro de campo, e eu queria saber de você quais elementos são necessários para conseguir vencer uma final de uma competição sul-americana. Essa vale demais para o Cruzeiro. O que o Cruzeiro precisa ter? Quais são os jogadores que você acha que nesse atual elenco podem fazer a diferença lá no Paraguai? Um abraço. Um abraço, Fred. E o que eu posso dizer assim como jogador, o que eu levava para dentro de campo nas decisões, porque a parte técnica e física não vai mais mudar nada hoje. O que foi na parte física foi feito até ontem. Hoje eu acho que o maior elemento, a maior arma que o jogador possa ter, mesmo que sendo uma final, a ansiedade, a emoção é um pouco diferente, porque é uma decisão, é a última de você conquistar esse título depois de uma longa jornada aí de jogos, né? Não tem mais recuperação. Hoje é ou não é. Então, assim, o que eu falo? A maior arma para um jogador jogar bem, ele tem que entrar consciente, tranquilo e sabendo o que ele pode fazer dentro de campo, o que ele pode produzir.
Então, assim, aquela paz, aquela tranquilidade, e não sabe pensar na torcida, pensar no título já antes de conquistar. Então, assim, a concentração que eles vão ter que ter hoje, e eu falo, e o posicionamento dentro de campo, aquilo que eles treinaram, acho que eles têm que realizar praticamente 100%. Se eles conseguirem se concentrar, se focar isso no jogo, eu tenho certeza que a vantagem do Cruzeiro vai ser muito grande. Ô Ademir, talvez uma das principais preocupações do torcedor do Cruzeiro nesse momento em que ele chega a essa final de Sul-Americana seja exatamente os últimos jogos do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não tem se apresentado bem, ou o Cruzeiro não tem se encaixado no esquema do Fernando Diniz, que é aquele esquema que você toca a bola, vem tocando a bola desde trás, né? E talvez o Cruzeiro tenha um pouco de dificuldade nesse entendimento, mesmo com o Fernando Diniz dizendo que o Cruzeiro encaixou melhor. O Racing, por sua vez, vem aí de 5 vitórias seguidas. Você disputou um campeonato argentino em uma outra época que era muito mais, né, arraigado, porque essas equipes ainda não tinham passado pela questão financeira e continuavam tendo, né, estavam na parte de cima. Você acha que isso conta numa final como essa, ou parte para superação, ou no jogo você vira e fala assim, treinador, ok, mas nós vamos do nosso jeito? O Cruzeiro tem, você acha, essa condição de fazer isso hoje, partir para superação? Eu acho que tem, porque o próprio momento, uma decisão, eu acho que ela muda e mexe com o brilho do jogador, né? Pelo menos, eu penso assim, levar esse pensamento, eu sei que vai influenciar, tem uma influência, o resultado que tira um pouco a confiança do jogador, de realizar aquilo que ele é capaz de fazer, e o Racing vindo de uma onda mais positiva, mas ao mesmo tempo, essa onda positiva pode reverter numa confiança a mais. Foi o que aconteceu com a decisão do River, quando nós fomos no primeiro jogo lá, perdemos de 2-0. E a gente sabe que numa final, você tirar 2 gols de diferença numa final, é difícil. Mas eles acho que vieram com um entusiasmo muito grande, já quase pensando certo que seriam campeões, e o Cruzeiro deu o troco. Porque o Cruzeiro se preparou, focou da forma como que nós tínhamos o River Plate. Então, assim, os jogadores do Cruzeiro hoje, eles têm que esquecer o que eles fizeram aqui no Brasil, nos últimos jogos, e pensar no potencial máximo que eles podem apresentar hoje contra o Racing, jogar como uma decisão, sem medo, sem medo de errar, entendeu? E tentar, lógico, não de uma forma assim, de qualquer jeito, mas com uma forma inteligente de conseguir fazer um resultado positivo, porque se você, nesse esquema do Fernando Diniz, jogar muito perto da área, assim, sempre, se eles fizerem um gol no Cruzeiro para tirar depois, é difícil, porque daí eles sabem se fechar, e essa parte de disciplina tática, os meninos, eles são fortes, e a gente sabe nos treinamentos, quando fazia lá, era uma cobrança muito grande. Por isso que eles usam a marcação individual. Eles não marcam por setor, como o brasileiro mais geralmente marca por setor. Por quê? Aí é mais fácil do treinador cobrar de quem errou. Então essa responsabilidade eles levam para dentro de campo, e nessa aí eu sei que eles são bem treinados. E o Cruzeiro também tem que pensar que eles vêm com essa força física de marcação. Mas o Fernando Diniz arrumou um esquema aí de conseguir neutralizar isso aí.